Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Jacareí. Nesse instante, nós daremos início a uma apresentação que, obrigatoriamente, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a apresentação dos resultados do primeiro quadrimestre do ano de 2019, relacionado ao nosso Sistema de Finanças, Orçamento e Metas Fiscais da Prefeitura de Jacareí. Aproveito nessa oportunidade para cumprimentar a vereadora Lucimar, que faz parte, juntamente comigo, da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento dessa casa, o vereador Valmir, do Parque Meia Lua, o vereador Luiz Flávio. Quero agradecer também aqui a presença do nosso vice-prefeito, Edgar Sazak, meu eterno amigo corintiano, a nossa secretária de Finanças, Rossana Vasques. Sejam muito bem-vindos aqui. E o Priante, nosso diretor, que vai aqui nos fazer essa exposição. E aproveito também a oportunidade para agradecer a presença dos demais, vamos citar aqui, que tem uma equipe aqui muito rica em conhecimento, que estará aqui à disposição para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida. Passo então a palavra agora ao nosso amigo Priante, que dará início a essa apresentação. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a mesa, o senhor Arildo, a Lucimar, cumprimentar os vereadores presentes, o Flávio e o Valmir, cumprimentar o vice-prefeito Edgar, a secretária de Finanças, Rossana Vasques, e as pessoas presentes do Finanças aqui hoje. Agradeço também a presença, agradeço aos telespectadores também, que estão nos assistindo, e aos internautas. Gostaria também de fazer um agradecimento, como tenho colocado em alguns momentos anteriores, aos funcionários públicos, de Jacareí, que através dele que nós temos esses números aqui hoje demonstrados, e, em especial, agradecer à Secretaria de Finanças, que se empenha a cada quadrimestre para colocar esses números de uma forma bem evidente para a população. Vamos dar início à prestação de contas das metas fiscais. Então, cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019. Fundamentos legais. Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 9º, parágrafo 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º. do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Esse quadro, ele traz para nós um resumo do que será apresentado na apresentação das metas fiscais. Como podemos perceber aqui, nós temos indicadores da receita corrente líquida, que uma colocação bem especial, para que vocês possam ter a compreensão, essa receita ela é referente aos últimos 12 meses. Não é desse quadrimestre, porque é uma coisa que fica às vezes na dúvida, Essa receita, ela pega os 4 meses deste ano de 2019 e mais 8 meses do período de 2018. Então, sendo os últimos 12 meses. Vou trazer uma explicação mais apurada no próximo quadro, que mostra como chegou a esses valores. Aqui é um detalhamento da receita corrente líquida, que traz as receitas dos municípios na ordem de 932.867.000 apurado nos últimos 12 meses. Para que a gente chegue na receita corrente líquida, nós temos que fazer algumas deduções, que é a contribuição do servidor para o plano de previdência, que foi na ordem de 21.247.000 para o mesmo período, últimos 12 meses. Compensação financeira entre regime e previdência, 5.897.000, que também traz a compensação de pessoas aposentadas de outros órgãos. E o Fundeb, que é o que é retido na fonte do município, que depois retorna para o município para utilizar na educação, que ficou na ordem de 78.292.000, tendo por fim a sua receita corrente líquida na ordem de 827.431.000. Essa
é a metodologia para que vocês possam encontrar o valor da receita corrente líquida. Agora nós temos um resumo sobre a dívida consolidada, que está na ordem de 42,59% sobre a receita corrente líquida. Aqui tem um quadro que ele traz para nós um comparativo do que vocês possam entender da receita corrente líquida. De acordo com a legislação, a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos um limite de até 120% de comprometimento sobre a receita corrente líquida, na qual o nosso município de Jacareí, ele está comprometido na ordem de 42,59%. Então, de um limite estipulado pela LRF de 120%, nós estamos em 42,59%. Isso em números reais, né? Temos a receita corrente líquida em 827.432 e com uma dívida consolidada em 352.371. Vocês podem perceber ao lado que tem um gráfico que ele demonstra uma queda, né, acentuada de acordo com os pagamentos que estão sendo efetuados em dia hoje pela municipalidade. No próximo também tem um gráfico melhor apresentável, onde vocês avaliam que em 2018 estávamos com uma meta, com o estoque da dívida, né, em 44,46% e com os pagamentos contínuos das dívidas, né, sem atraso, mantendo, nós temos uma queda de vindo para 42,59%. Vamos falar um pouquinho agora sobre pessoal e encargos. Também aqui foi colocado uma observação também que possa ajudar as pessoas que estão nos vendo nesse momento. O pessoal também é os últimos 12 meses. Então, essa metodologia hoje feita aqui do cálculo é dos últimos 12 meses, pegando os 4 meses de 2019 e os 8 meses do ano 2018. Estamos com a meta atingindo a cifra de 35,51% sobre a receita corrente líquida. Aqui nós temos um comparativo para avaliarmos como estão nossos limites com a ordem do pessoal no município de Jacareí. Podemos verificar aqui que no primeiro quadrimestre de 2019, nós chegamos a 35%, mas poderíamos ter o limite prudencial em torno de 51,30% e o limite de alerta 48,60% e o limite máximo em 54%. Em comparação ao ano 2018, foi um pequeno aumento referente ao ano anterior. Lembrando que, de acordo com novas metodologias hoje aplicáveis com o STM, as receitas de rentabilidade não estão mais sendo computadas para poder fazer jus ao valor da despesa de pessoal. Então, com isso, você tem uma aparência de um aumento no percentual, é porque algumas receitas não estão sendo mais computadas de acordo com o STM, que é as receitas de rentabilidade. Pode ir? Resultado primário. Como nas outras vezes anteriores eu trago sempre um exemplo, eu acho pertinente esse exemplo porque é um nome não tão comum para algumas pessoas que estejam assistindo. Resultado primário. Vou dar um exemplo de uma forma bem lúdica, né, para que possa ficar claro o que é resultado primário. Vamos imaginar uma pessoa recebendo seu salário, aproximadamente R$1.000, onde ele tem o aluguel, a alimentação e outras despesas, ele reduz essas despesas. Com isso, ele tem o seu resultado primário. O que não entra nesse resultado primário? São os pagamentos de juros que você possa ter nas suas contas e nem os juros que você recebe de suas rentabilidades. Então, esta é a diferença do resultado primário, porque quando você tem os juros das suas contas e os juros das suas rentabilidades, aí você vai ter o resultado nominal.
É interessante porque são nomes bem complexos que as pessoas, às vezes, ao redor, não têm essa familiaridade. Então, resultado primário, simples assim, é o que você ganha menos o que você gasta, tirando as despesas de juros e as receitas de juros. E quando você quer o resultado nominal, aí você inclui as despesas com juros e as receitas com juros que tiver dentro do seu orçamento. Ok? Vamos passar agora os números, como que chegou nos 46 milhões. Como nós chegamos aqui em nossos 46 milhões no município de Jacareí? Nós tivemos nossas receitas primárias de 326 milhões 397 mil, com as despesas pagas 235 milhões 266 do exercício, ok? E restos a pagar processados pagos 19 milhões 392. O que vem a ser esse resto a pagar processado pago? Ele nada mais é do que no encerramento do exercício do ano de 2018, tínhamos já processados diversas notas fiscais que já haviam sido dado ciência e aceite pelas secretarias e na qual já veio processada para o ano de 2019. Então, quando ouvir a palavra restos a pagar processado, pago, já veio do ano anterior para o ano posterior, que é 2019, toda liquidada e feita essa ordem de pagamento. Concluindo, a nota fiscal já foi dado o aceite em cada secretaria com a entrega do serviço ou do seu material. Seguindo, logo abaixo, nós temos uma diminuição também sobre o resto a pagar não processado pago, na ordem de 25 milhões e 58 mil. O que vem a ser esse resto a pagar não processado pago? É que no início do exercício de 2019, as secretarias ainda estavam tendo alguns aceites com referência ao ano anterior de materiais que era para ter sido entregue no ano anterior, que porventura se estendeu por alguns dias dentro do ano de 2019, que quando se entrega se processa no ano de 2019. Então, quando fala em não processado, é que se processou no próprio ano de 2019 e, consequentemente, no início do seu ano, quando começa a ter os aceites das mercadorias ou serviços. E quando é processado, ele já vem do ano anterior, todo ele já dado o aceite de sua nota fiscal. E nisso, total do resultado primário sobra na ordem de 46 milhões 681 mil. Assim, nós encerramos esse resumo que traz esses aspectos tanto da receita corrente líquida, dívida consolidada, pessoal e encargos e resultado primário. Agora vamos trazer um detalhamento das receitas e, posteriormente, das despesas. Aqui nesse quadro nós temos as receitas correntes, que são aquelas receitas de livre provimento do município, que eu trago tanto a meta anual orçamentária quanto o realizado no primeiro quadrimestre de 2019. Temos aqui a receita corrente. Essa primeira linha, como vocês podem verificar, ela tem um sinal de igualdade, que é nada mais que o somatório de todas as receitas que estão abaixo elencadas. Então, o total da receita corrente orçada para o município de Jacareí em 2019 está na ordem de 941 milhões e 87 mil, onde foi realizado na totalidade 324 milhões e 215 mil. Como podemos verificar, atingimos a cifra de 34,45%. Como nós estamos falando em quadrimestre, pensamos logicamente que o ano tem 3 quadrimestres. Se fizer uma divisão simples sobre a proporção para cada quadrimestre, teríamos 33% de arrecadação. Então, nós tivemos aqui 34,45% no montante, de acordo com a meta orçamentária anual. Seguindo, temos a receita tributária. Agora vou detalhar
as receitas que são decorrentes ao que eu falei agora acima, detalhando a receita tributária. Nela nós temos IPTU, ISS, ITBI, são alguns exemplos que eu posso citar sobre os tipos de receita tributária. Tivemos uma meta orçada de 213.978.000 e arrecadado 76.017.000, chegando à ordem de 35,53% da meta orçamentária. Receitas de contribuições. Nós temos um valor orçado de 21.892.000 e arrecadado no primeiro quadrimestre 7.869.000, chegando a um patamar de 35,94%. Receitas de contribuições, nós podemos falar com referência aos pagamentos feitos pelos funcionários, né, referente à IPMJ. Então, as contribuições que podemos organizar, que são as receitas de funcionários e a parte patronal, que é recolhida, né, e é lançada nesse tipo de receitas. Okay? Receita patrimonial. Temos uma meta orçada em 17.100.000, foi realizado 19.521.000, superando uma meta de 114% já no período. Receita patrimonial nada mais é do que a rentabilidade ocorrida do município. Lembrando que esses números, se caso eu não comentei anteriormente, ele é consolidado com as autarquias e fundações. Então, esse valor, ele traz também as receitas de rentabilidade do IPMJ, das autarquias, fundações e prefeitura. Então, esse valor de rentabilidade de valores aplicados, tantos em renda fixa ou variáveis que tem o IPMJ. Também. Receita de serviços. Na ordem da meta anual, 107.979.000 e teve uma arrecadação de 29.773.000, chegando na ordem de 27%. Essa receita de serviços, ela é bem mais exclusiva com os serviços prestados pelo SAAI, serviço de água e esgoto, né? Então, esses serviços são mais exclusivamente ao SAAI. Transferências correntes. As transferências correntes, ela traz no patamar as transferências tanto estaduais quanto federais, como, por exemplo, o ICMS, o IPVA, o FPM, o Fundeb, o SUS, não, o imposto de renda ele fica na tributária. Isso, né? O imposto de renda fica lá em cima. Tá? Então, retomando, as transferências correntes, nós podemos encontrar tanto as estaduais e federais, como, por exemplo, o ICMS, IPVA, temos também o FPM, o Fundeb, o convênio SUS, que são as transferências que entram nessa rubrica. Temos uma ordem de meta orçamentária em 545.222.000 e já realizados 181.040.000, dando a ordem de 33,20%. E temos também aqui outras receitas correntes, chegando na ordem de 34.916.000 de meta orçada, e realizado 9.995.000, chegando a uma ordem de 28,63%. Próximo. Sim, essas outras receitas correntes, deixa eu só... É que eu não anotei aqui, só para... Não, PVA não. Depois eu vou consultar, já passo a você, ok? Vamos agora por receitas de capital fontes. Temos o capital,
que estava com a meta orçada em 260.779.000 e foi realizado no primeiro quadrimestre 1.476.000. Você tem aí? Arildo, Lucimar, só para complementar aquela pergunta anterior, eu estou com o balancete em mãos aqui, fica mais prático eu passar o que tem dentro de outras receitas. Nós temos, por exemplo, as multas de trânsito, né? Ela fica em outras. Temos uma coisa significativa também, encargos sobre a inscrição de dívida ativa, receitas de ônus e sucumbência também, são outras que você pode encontrar aqui. Receita de patrulha agrícola mecanizada, receita de aterro sanitário, receita de estacionamento rotativo. Então, são algumas receitas que você pode encontrar dentro das outras. Ok? Dando continuidade. Obrigado, equipe. Ok? Continuando, agora vamos falar as receitas de capital. Anteriormente, nós falamos de receitas correntes. Quando nós falamos de receitas correntes, eles são receitas que podem ser utilizadas para a manutenção de uma forma mais explícita e clara do município. Receita de capital, ela tem algumas peculiaridades que não são receitas que podem ser usadas em todas as ações, são mais específicas para, como por exemplo, construções. Você não pode usar uma despesa de capital para fazer manutenção, né, de algum instrumento público hoje. É somente mais para construções ou equipamentos comprando. Então, essa é a diferença de receita de capital e receita corrente, quando você tem a origem da receita. Então, na receita de capital, nós temos uma meta orçada em 260.779.000 e foi realizado no primeiro quadrimestre 1.476.000. Esse é o total. Podemos perceber que há uma grande discrepância, né, nesse percentual. Essa discrepância ainda ela se dá pela questão, infelizmente, eu acho que essa palavra que caberia talvez aqui, é a questão hoje, Brasil, as incertezas, né, econômicas que o país atravessa, né? Então, os investimentos com referência a isso, eles acabam ficando um pouquinho mais escassos, e lembrando que esses recursos, eles vêm também de forma muito do governo federal e estadual. Até a gente sempre pede para que as nossas equipes, como vereadores, todos, né, a gente nos apoiem lá, conseguindo mais recursos, porque eles estão um pouco escassos devido à crise econômica do país, né? Lá o governo federal, principalmente, ele tem segurado um pouquinho esses recursos para os municípios, não só de Jacareí, mas vejo como sentido geral, né? Aí nisso temos operações de créditos, que seria receitas oriundas por empréstimos, né? Por enquanto não temos nenhuma nesse momento, a zero, né? A alienação de bens tem uma meta orçamentária de 4.219.000 e tem uma realização 34.000. Esse valor aqui chama a atenção que ele é aqueles lotes que tem na Fundação Prolar que são pagos ainda, né, por um longo período. Então, é em torno de 9.000, que eu me recordo que eu consultei o balancete deles também, 9.000 por mês, que é da arrecadação que eles têm, dos lotes que eles têm lá financiado ainda, que as pessoas, né, têm pago. Então, esse aqui que seria essa alienação. Porque não houve nenhum leilão, nenhuma venda, mas sim o que já vem ocorrendo rotineiramente, que são essas receitas de pagamentos contínuos dessas pessoas. E outras receitas de capital, transferência de capital, 120.407.000, aqui, que tal que a gente precisa, né? Que o governo federal nos libere um pouquinho mais, porque é de onde vêm os recursos para investimento das cidades, tá, Arildo? Aqui esses 120.407.000 são que estaria vindo do ente federativo estadual, para que a gente possa fazer a aplicação dentro da cidade. Como pode perceber, 1.422.000. Então, um valor bem simplório pelo montante ainda previsto de acordo com o orçamento. Espero que no próximo quadrimestre os entes federativos
liberem um pouquinho mais os recursos para nós aqui poder investir mais na cidade. E outras receitas de capital, não era previsto nada, e tem um valor aqui de 20 mil. Deixa eu olhar com mais atenção o que foi esses 20. Este daqui foi um recurso, uma receita de áreas institucionais de lazer. Então, esses 20 mil aqui, que entrou em outra receita de capital, ele é referente a áreas institucionais de lazer, ok? Esses 20 mil, finalzinho aqui, que entrou. De áreas institucionais. Receita de áreas institucionais, ok? Pode ir. Agora, esse daqui é um resumo do que nós falamos até agora. Falamos de corrente, de capital. Agora temos um resumo que traz sobre as receitas correntes e receitas de capital. Então, só para finalizar, na meta anual, receita corrente prevista 941 milhões e 87 mil. Primeiro quadrimestre realizado 324 milhões e 215 mil. Receita de capital prevista pelo orçamento 2019, 260 milhões, 779 mil, e realizado 1.476. Intra-orçamentário, 58 milhões 175 e realizado 20 milhões 109, que aqui você enquadra as fundações e autarquias, né, que transferem para o município. Seria, por exemplo, as dívidas do SAI. Okay? Receita total, 1 bilhão 260 milhões e 41 mil. Essa é a meta orçamentária do município. E já foi realizado 345 milhões e 800 mil, dando um patamar de 27,45% de sua totalidade. Aqui é um resumo das principais receitas do município, para que vocês possam ter um pouco detalhado o que houve de arrecadação do município. Podemos perceber que o ICMS, a meta orçamentária em 240 milhões 239, já arrecadado 76 milhões 450, chegando numa meta percentual em 32%. Serviços, né? Como eu falei anteriormente, é água e esgoto. Uma meta orçamentária 2019, 107 milhões 979 mil. Realizado 29 milhões 773, na ordem de 28%. Nosso ISS, previsão orçamentária, em 85 milhões 174 mil. Realizado 23 milhões 162, numa meta orçamentária em 27,5%. Fundeb, previsto no orçamento anual 2019, 107 milhões e 57 mil, realizado no primeiro quadrimestre, 34 milhões 573 mil, na ordem de 32,5%. IPTU, meta orçamentária 2019, em 77 milhões 709 mil e realizado no primeiro quadrimestre 31 milhões 962 mil, chegando na ordem de 41,5%. FPM, Fundo de Participação dos Municípios, meta orçamentária em 2019 em 58 milhões e 86 mil, e realizado 19 milhões 719 mil, na ordem de 34% pela meta orçamentária. IPVA, previsto para o ano 29 milhões 115 e realizado no primeiro quadrimestre 20 milhões 505, chegando na ordem de 71% aproximadamente. No total, temos uma receita de 705 milhões 369 na sua totalidade, lembrando que são as principais, não estão todas aqui, né?
onde no quadrimestre teve a realização em 236.144.000 e, por fim, a meta orçamentária 33,5%. Então, vendo que pela meta orçamentária os números trouxeram bastante equilíbrio pelo que era previsto, dentro da média quadrimestral. Vamos falar agora das despesas. Aqui também trago a vocês as principais despesas por função. Lembrando anteriormente, né, pelas perguntas feitas, né, esse método aqui apresentado, Arildo e Lucimar, eles são métodos pelo STN e tem aqui possivelmente algumas aberturas de informações, mas eles são colocados de acordo com o manual do STN mesmo, por isso que segue esse mesmo padrão nas informações. Seguindo, saúde. Tem uma meta orçamentária anual para 2019, 209.474.000 como meta orçamentária. Já foi gastos nesse primeiro quadrimestre o entorno de 68.194.000, já atingindo uma cifra praticamente de 33% nos gastos com a saúde, de acordo com o primeiro quadrimestre. Educação, meta orçamentária 221.212.000 e liquidado no primeiro quadrimestre 42.929.000, chegando à cifra percentual de 19,5% de gastos com educação. O urbanismo, ele pode ser classificado, para aqueles que não têm a informação, como infraestrutura, que são os gastos com a manutenção da cidade, logística e transporte. Nisso, temos uma meta orçamentária anual de 165.913.000 e liquidado no primeiro quadrimestre 6 milhões, chegando a um percentual de 4%, posso arredondar. Saneamento, que seria o serviço de água e esgoto da cidade. Uma meta orçamentária de suas despesas para 2019, 165.612.000 e já liquidado no primeiro quadrimestre, 21.072.000, chegando a um patamar de 13% dos gastos até este momento. A área de administração, uma meta prevista de 121.188.000, já liquidado no primeiro quadrimestre, 34.260.000, a um patamar de 28,5% sobre o orçamento, os seus gastos. Previdência social, que é onde fica as contribuições dos funcionários e a parte patronal do município. Uma ordem de meta orçamentária de 94.885.000, já liquidado no primeiro quadrimestre, 28.844.000, atingindo a cifra de praticamente 30,5% de gastos com a Previdência. Gestão ambiental, que nada mais é que o meio ambiente, né? Temos meta anual orçamentária 2019 em 58.794.000, já liquidado para o primeiro quadrimestre em 17.635.000, chegando a 30% de gastos nesse primeiro quadrimestre. Despesas intra-orçamentárias no patamar de 41.766.000, já liquidado no primeiro quadrimestre 12.566.000, uma ordem de 30%. A Casa Legislativa, prevista de orçamento anual 2019, 28.167.000, já liquidado no primeiro quadrimestre 6.031.000, chegando ao patamar de 21,5%. A assistência social, meta anual orçamentária de 2019, 24.455.000, já atingida a liquidação no primeiro quadrimestre em 5.277.000, chegando a 22% com os gastos. Segurança pública,
23.649.000 a meta orçamentária anual de 2019, sendo liquidado no primeiro quadrimestre 5.693.000, chegando a um patamar de 24% sobre os gastos pela meta orçamentária. E demais, que podemos incluir aqui esportes, Procuradoria, Secretaria de Finanças, Planejamento, entre outros, temos na ordem de meta anual orçamentária de 104.925.000 e liquidado no primeiro quadrimestre 19.163.000, na ordem de 18,5%. Tendo um total das despesas consolidadas do município em 1.260.040.000 e liquidado até o primeiro quadrimestre 267.664.000, 21,24%. Saliento aqui, Arildo, Lucimar, sobre esse indicador aqui, que demonstra ainda também a preocupação do município com essas questões econômicas do país. Os gastos não estão, de uma forma, deixando de fazer, mas também não estão muito altos. Eles estão dentro de um patamar aceitável para que você possa executar os trabalhos, né, e ainda possa não exaurir os seus dinheiros em caixa, que foi em torno de 33%, e estamos aqui em torno de 22%. É prudência na hora de executar os gastos e não fazer de uma forma desordenada, né? Seguindo. Agora, depois de ter falado sobre as principais despesas, vamos agora começar a consolidar as despesas correntes. A despesa corrente, nós temos aqui a ordem orçamentária por fonte prevista para 2019 em 861.104.000, na qual foi liquidado no primeiro quadrimestre 235.718.000, chegando a um patamar percentual de 27,5%. O que compõe essa despesa corrente? Compõe pessoal e encargos, que está uma previsão orçamentária de 376.597.000, na qual foi liquidado nesse primeiro quadrimestre um montante de 107.033.000, chegando a um percentual de 28,5%. Aqui temos os juros e encargos da dívida, né, que o município tem, que estava previsto orçamentariamente 12.524.000, e liquidado no primeiro quadrimestre 4.026.000, chegando a 32,15%, demonstrando que nós estamos cumprindo os juros referentes às dívidas que o município tem com seus empréstimos. E outras despesas correntes, aqui você pode encartar como serviços de pessoa jurídica, serviços de pessoa física, material de consumo, entre outros, que era orçado 471.983.000 e liquidado 124.659.000, chegando ao patamar de 26,5%. Então, esses outros, serviço de pessoa jurídica, física, material de consumo, entre outros. Seguindo. Falamos sobre a despesa corrente, agora falamos sobre as despesas de capital. Por fontes. Despesa de capital, meta orçamentária anual 2019, 346.533.000, liquidado no primeiro quadrimestre, 19.380.000, chegando a uma meta de 6% no total. Investimentos, uma meta orçamentária em 323.150.000 e realizado no primeiro quadrimestre 12.863.000, a meta de 4%. Pode perceber que esse investimento ele tem coerência e consonância com a receita de capital, que também foi baixa. Não teria como você ter uma despesa de capital tão alta, sendo que a receita de capital também não estava tão
alta também de acordo. Então, está equivalente também. E as inversões financeiras previstas 13 mil, e não houve nenhuma inversão financeira, foi zero. A amortização da dívida prevista no orçamento 23.370.000 e já liquidado 6.517.000, chegando a um patamar de 28%. Agora vamos colocar o resumo sobre as despesas. Falamos sobre as correntes de capital, agora um resumo sobre essas despesas. Por categoria econômica. Corrente, meta anual orçamentária para 2019, 861.104.000, na qual foi liquidado no primeiro quadrimestre em 235.718.000, chegando a um patamar de 27,5%. Capital, despesa de capital, 346.533.000 é a meta orçamentária anual 2019. Liquidado nesse primeiro quadrimestre, 19.380.000, chegando ao percentual de 6%. Intra-orçamentário, 41.766.000 meta orçamentária. E liquidado no primeiro quadrimestre, 12.566.000, chegando a 30%. Reserva de contingência, a meta orçamentária 10.638.000 e nada dela utilizada até a presente data. Despesa total na ordem de 1.260.041.000, na qual foi liquidado no primeiro quadrimestre 267.664.000, chegando a um patamar de 21,5%. Aqui nós temos um demonstrativo do restos a pagar por órgão. Aqui nós só trouxemos o Poder Executivo e o Legislativo. Aqui não estão inclusos as autarquias e fundações, somente o Poder Executivo. Tá? Então aqui nós temos um comparativo que eu vou detalhar para vocês ficarem mais claro essas informações. Praticamente ele é o último quadro, tá? Penúltimo. Tá? Penúltimo quadro. Sim, é o penúltimo. É bem no final. Ok? Localizou, Lucimar? Não? Não tem? Achou? Ok. Perfeito. Vamos dar sequência. Localizado, Valmir? Márcia? Ok. Então vamos. Esse demonstrativo, ele traz os inscritos em exercícios anteriores do Poder Executivo. Então, inscrito em exercícios anteriores, nós tínhamos um patamar de 597.182. Em 31 de dezembro de 2018, estavam inscritos 19.509.116. Então, no encerramento de 2018, deixamos inscritos 19 milhões. Restos a pagar processado, pago. Então, desse valor inscrito, foi-se pago praticamente todo o montante. Né? Foi cancelado alguns valores, como o valor de 548, mas esse saldo de 718.615 ainda está sendo verificado para ver se esses serviços de fato foram prestados. Então pode ocorrer mais para frente, nos próximos quadrimestres, uma possível redução desse valor, talvez de cancelamento ou possivelmente de pagamento por necessidade de entrega do serviço. Então esses aqui são restos a pagar processado. No Poder Legislativo não houve acúmulo de exercícios anteriores inscritos. Teve em 31 de dezembro de 2018 uma inscrição de 1.243 e pago 1.243 e nada foi cancelado, não tem nada
em haver. O legislativo, o que ele inscreveu, ele quitou, dando um total de restos a pagar processado, juntando o executivo e o legislativo, pago, 19.388.378, e ainda restando a pagar 718.615. Isso são os inscritos processados. Agora temos as inscrições de resto a pagar não processado. Em exercícios anteriores, temos no Poder Executivo a inscrição de 5.616.832. Temos em 31 de dezembro de 2018 a inscrição de mais 24.249.986. O resto a pagar não processado, o montante pago foi de 18.659.000 e cancelado, porventura não foi consolidado o serviço ou a entrega do material, cancelado 2.891.568. Saldo a pagar é em torno de 8.315.882. No Poder Legislativo, em exercícios anteriores, foi nada trazido como não processado. Em 31 de dezembro, esta Câmara trouxe para 2019 793.807 não processado. E durante o exercício de 2019, ela pagou desse não processado 774.642, cancelou-se 3.925 e ainda sobra um saldo de 15.240. Isso vale dizer que do resto a pagar não processado no total, 19.434.010, tem um cancelamento de 2.895.493, um saldo pertinente de 8.331.122. Só para recapitular, o quadro acima são processos que foram liquidados com nota fiscal e os de baixo são processos que eles passaram de um exercício para o outro sem ter a nota fiscal ou o aceite do serviço ou da mercadoria. Tudo bem? Seguindo. Aqui é um quadro das aplicações hoje que o município tem por obrigatoriedade fazer perante a aplicação e saúde. As receitas de impostos e transferências que são pertinentes ao cálculo dessas aplicações foram na ordem de 210.708. Lembrando que não são todas as receitas e transferências que podem incluir aqui, por isso que o valor, às vezes, parece um pouco diferenciado do que visto anteriormente, mas são receitas específicas. Aí temos a aplicação obrigatória no ensino. Vocês vão perceber que essa linha em branco, a aplicação obrigatória, é o percentual na qual se coloca a legislação. E a aplicação realizada, que está em laranja, é a aplicação hoje constante até esse primeiro quadrimestre para o município de Jacareí. Então, temos no ensino uma obrigatoriedade para aplicação no ensino em 52.677.000, 25%. Nós aplicamos 46.019.000, chegando a um patamar de 22%. Faço lembrar que o exercício não se encerrou, então ainda cabe todas as execuções, porque tem muitas obras ainda sendo executadas, que vão ser finalizadas, e esse número, com certeza, ele vai ter alternância no decorrer do exercício. A saúde, ela teve, pela aplicação obrigatória, 31.606.000, totalizando 15%, essa é pela legislação, e teve uma aplicação em torno de 48.476.000, até, nesse ponto, ultrapassando significativamente ao percentual inicial de 15%, chegando a 23% de aplicação. Aqui, principalmente para os internautas que nos assistem, né? Quem tiver curiosidade e quiser mais informações, lembrando que tudo que aqui foi apresentado, ele está de uma forma detalhada
no portal da transparência também, né? Então, fizemos um link aqui, onde esse aqui é o site do município hoje, né? Você tem uma setinha azul que traz até aquele ícone marcado transparência. O munícipe aperta esse ícone, que ele vai ter acesso à próxima tela. Que vai trazer publicações. Então, aqueles internautas que queiram saber mais na íntegra o que foi falado aqui, ele consegue verificar nesse item publicações. Uma curiosidade, aproveitando, voltando um pouquinho, por favor. Não, lá mesmo. É isso. Se o internauta quiser ainda um pouquinho mais de informação, nessa tela você tem aqui, lá no primeiro item, receitas. Temos também as despesas e o orçamento. Então, ele consegue navegar dentro desses ícones com muito mais praticidade e a informação em tempo real. Importante salientar isso, porque às vezes as pessoas que estão assistindo imaginam que todo o lançamento hoje feito pelo município contábil e financeiro se tem uma certa demora. Não, ele é instantâneo. No momento que os setores como contabilidade e financeiro está executando seus trabalhos, já está sendo alimentado esse site. Então, fica uma sugestão, além das publicações que são os normativos legais da apresentação de hoje, quem quiser aprofundar mais, pode acessar nesse mesma tela, receitas e despesas e o orçamento. É uma sugestão a mais, ok? E, por fim, quando você abrir as publicações, vocês vão ter aqui relatório de gestão fiscal e relatório resumido sobre execução orçamentária, que é o que nós falamos até este presente momento nessa Câmara de hoje. Agradeço a todos pela presença e estou aberto às perguntas. Diante da apresentação da Receita Fiscal, que foi apresentada, notoriamente tem um equilíbrio, né? Que praticamente estamos quase no meio do ano já, mas nós estamos falando do primeiro quadrimestre, e a gente vê que está bem equilibrado. E aonde está, que passou uma certa porcentagem, é no que é esperado mesmo, né? Que é na saúde do nosso município. Agora, na sua explanação, eu que acho que tem que... O não processado quer dizer que uns contratos, licitações, que dividiu em parcelas, então foi comprometido durante o orçamento, empenhado durante o orçamento, e aí então fica esse resto a ser descontado. Por isso que a gente fala que não foi processado ainda, porque ainda está em vias de executar, porque muita gente, o poder público, ele não pode efetuar nenhum pagamento antes da realização ou da confirmação do produto comprado. Então, muitas vezes o pessoal fala assim, o pessoal ganhou aquela obra e já recebeu e não terminou. Então, é bom esclarecer à comunidade que a prefeitura é diferente da gente, né? Você vai lá, usa seu cartão de crédito e parcela em N vezes e às vezes depois espera chegar o produto. A prefeitura não pode ser assim. A prefeitura, primeiro você demonstra que tem orçamento para poder comprar ou contratar a prestação de serviço e depois de executar, no caso de obras de muitos meses, é feita uma medição. Ele recebe o valor daquela medição, comprovado que executou, que fez o serviço. Então, muitas vezes, o pessoal, às vezes, não tem essa compreensão, né? E acha, às vezes, mas já pagou e a pessoa nem fez o serviço. Não é dessa forma que funciona. Lucimar, só fazer um complemento. Correto o que você colocou, mas também pode ser incluído nessa fala os empenhos ordinários, né?
que são as necessidades que são no município, que não são exatamente de contratos, são empenhos menores, que são menores do que R$8.000, que às vezes está tendo o movimento da entrega do produto, né? Então, está em trânsito ainda, você executou a solicitação do material no final do exercício, mas como no final do ano muitas empresas têm a temporalidade de parar, né? Ela inicia sempre em janeiro, então ela acaba entregando alguns produtos, né? Ainda em janeiro, além dos contratos também, como você deixou bem claro e bem pertinente essa informação. Então, pode ocorrer alguns ordinários também. E a outra questão também que eu gostaria de tirar, aí é minha dúvida, quando você apresenta lá a receita de capital, você, na planilha, diz assim, capital tem 260 milhões e foi usado um pouco mais de 0,5%. Nesse caso, por exemplo, nós sabemos do investimento que a administração pública está fazendo, aquele do CAF. Esses 260 milhões está incluído aqui? A previsão de financiamento, de recebimento ou não? Aonde que fica essa questão? Previsão da receita. Sim, eu estou verificando aqui no receita orçamento. Capital Fontes, né? Você falou sobre o empréstimo, né? Está aí dentro. 240 milhões. Nos 60, né? É que ele tá proporcional, ele tá proporcional ao ano de 2019. Não vai ter todo o montante, porque a execução do exercício ela está já quase na metade. Então ela está só parcialmente. Não vai estar todo esse montante. Como a Rosana Vax comentou agora, a secretária de Finanças, só vai estar parcialmente de acordo com o período do exercício, que ainda será finalizado. Em tempo aqui registrar a presença da vereadora doutora Márcia, assessoria também do vereador Paulinho do Esporte e do vereador Luiz Flávio, que até pouco esteve com a gente. Está aberto aí o questionamento com os vereadores, Márcia, Valmir. Eu estava vendo aqui, ó, por que o PVA recebeu só 70%? Gastou? Não, aqui está 70%. Eu acho que ele quer dizer por que só retornou 70% e não 100%. Isso que eu quero dizer. Isso, ok. Então, a gente tem que ter uma atenção sobre esses números, que primeiramente o IPVA é uma receita estadual, né, na qual vem 50% para o município e 50% para o estado. E dependemos também da demanda de veículos em operação na cidade, né, porque muitas vezes a gente acaba sendo, às vezes, possivelmente iludido pela quantidade de veículos que temos, só que nem todos eles são do próprio município, são placas de outra cidade. Então, esse é um ponto. Temos também o desaquecimento ainda um pouco da economia na aquisição de novos veículos, tanto que as empresas de automobilística, né, nós vimos agora até pouco tempo, Santo André, se não me engano, né, com o fechamento da unidade da Ford lá. Isso é uma coisa muito ruim, porque demonstra a capacidade produtiva do país menor e com isso as pessoas sem emprego, se diminui também a questão de produção também. Então, o IPVA, é lógico que ele vai ter ainda o decorrer do período, que nós estamos no primeiro quadrimestre, é possível de ter, sim, uma melhora desses valores, porque tem pessoas que pagam, embora o parcelamento já ocorreu, são as 3 parcelas, né? Já ocorreram, mas tem muitos que acabam ocorrendo depois quitando por algum motivo ou outro. Mas essa receita, ela um pouco, nós não temos controle sobre ela, porque ela é de acordo com a movimentação do usuário em ter seu veículo e principalmente se a placa dele estiver dentro da cidade também.
Isso é uma coisa muito complexa, às vezes, que as pessoas falam, tem tanto carro na cidade. Mas se você parar a verificar, muitas placas não são da cidade. Aí a reversão ela acaba não ocorrendo para nós também. Então, era uma receita estadual, 50% nosso, 50% do Estado, e dependemos da demanda de aquisições de veículos e as pessoas colocar em dia também os seus documentos de carro. Pegando uma carona na pergunta do Valmir, tá? O retorno do IPVA, ele acontece até que mês? Ele, por exemplo, a gente sabe que março é a última parcela que se paga. Por exemplo, abril já retorna tudo ou isso pode acontecer? Ele é retornado. Isso. Sim. Não, até aí tudo bem. Eu digo assim, o retorno, ele acontece, por exemplo, abril, que tem que retornar já retornou, ou acontece, por exemplo, de outros meses entrar alguma... Acontece. À medida que vai se pagando. Mas o grosso é em abril, então. É isso? Isso. Sim. Perfeito. Então... Pode ter uma rebarba aí, né? Tá. Mas é pouco também. Então... Sim. Sim. Eu também. Ok. Com relação ao CAF, alguma expectativa? Já jogaremos a toalha nesse momento ou ainda tem esperança que isso possa acontecer? Então, Arildo, essa resposta ela caberia mais à Secretaria de Governo, né, uma informação mais congruente nessas informações. Qualquer coisa que eu disser aqui, eu posso dizer coisas que não são seguras, né, então acho que a Secretaria de Governo é mais indicado. Se porventura vocês tiverem essa necessidade de resposta, solicito gentilmente, ou vocês protocolem junto com o Secretaria de Governo esse pedido, e acho que eu tenho certeza que irá responder para vocês quais são as expectativas hoje desse financiamento com o município. Eu, particularmente, vereadora, eu tenho muita esperança que vai acontecer, porque o desenvolvimento urbano do nosso município depende desse financiamento. Então, eu, particularmente, tenho muita esperança e tenho certeza do empenho, que a gente sabe que não depende só do otimismo, da determinação da administração pública, mas, assim, enquanto vereador, eu tenho muita esperança que vai acontecer sim. Ô, Lucimar, será que é isso que justifica, no primeiro quadrimestre, tem investimento do urbanismo em torno de 3%? A pergunta dos 6%? Então, doutora Márcia, esse valor você fala de aplicação na despesa de capital, é isso que está falando? Uhum. Esse baixo valor, como comentei inicialmente, são as transferências ocorridas, né, principalmente no ente federativo e estadual, que não tem ocorrido de uma forma tão grande ainda, devido, como a gente tem visto na nossa economia, que ela está passando por bastante turbulência. Então, com isso, você não consegue aplicar se você não tem o recurso ainda em suas mãos, né? O que está colocando, ele é diferente da condição que o Lucimar colocou, que é sobre o financiamento, que ainda vai ser assinado, vai ser congruente, ainda vai entrar, né? Na receita, né? Porque depois entraria na receita. O mesmo ocorre, então, com relação aqui ao saneamento também, que assim me chama a atenção realmente você ter as despesas, ter uma meta orçamentária e assim, a gente vê tantas obras e no saneamento eu vejo 12% também nos primeiros 4 Você fala meses. As principais despesas. Porque a gente vê de uma forma incisiva as ações do saneamento, né, atualmente. E você tem estimado uma meta no orçamento em torno de 165 mil, mas nesses 4 meses foi 12% disso. E a gente vê várias ações ao longo da cidade, né? Que também entra dentro dos interorçamentários também. O interorçamentário que você tem aí, na previsões, também entra
que são os recursos que são no financiamento do córrego do Turi, né? Então ele entra nos interorçamentários, então ele fica subdividido nos 2 pontos. Acho bom falar no microfone, porque senão quem está em casa não está ouvindo a explicação. Secretária, obrigada. A impressão que dá é que tem uma receita além, entendeu? Do que isso aqui, é isso, pelo que eu vejo. Pronto? Então, na questão do saneamento, o percentual de 28%, eu acho que ele está dentro de uma expectativa, porque se você dividir 100% em 3 quadrimestres, vai dar 33%. Então, 28% não está muito longe. 12%. Oi? 12%. 12%? Qual que você... Qual área? Das principais despesas. 12%. Ah, tá, 12%. Está abaixo, né, o valor. Sim. Tanto acho que na parte do urbanismo quanto do saneamento ainda está baixo, mas eu acho que é justamente em relação à perspectiva de sair o financiamento do CAF e se fazer os investimentos que foram previstos. Porque o empréstimo do CAF ele vai abranger todas as secretarias, né? Na parte de drenagem, que entra no saneamento, e na parte urbanística, na parte de lazer, né? Ela é mobilidade. Ô, Rosana, então, mesmo porque a gente vê várias ações do SAI na cidade, então, se eu pensar no que eu estou vendo, eu penso em despesa. Isso que todo cidadão vê na cidade ainda é em torno de 12%. É porque realmente o investimento que foi colocado é bem alto. Não é isso? O valor é bem alto do investimento. Então, mesmo com toda a força-tarefa aí do SAI nas ruas, né, ainda não atingiu o limite. Tá bom? Vocês, quando foi feito o orçamento, a LOA, ano passado, para esse ano, vocês fizeram uma previsão para a folha de pagamento. Com esse processo aí, vamos dizer, da diminuição dos funcionários em comissão, que a gente tem que levar em consideração, que é um corte substancial, vocês têm uma projeção de qual seria a economia com essa, ou já estava projetado? Vocês fizeram a projeção. E em tempo também quero registrar aqui a presença dos assessores do Fernando da Ótica. Vou chamar a secretária falar essa questão aí. No orçamento já existia assim uma previsão de que alguns cargos, que foram aqueles que foram de dezembro, eles já foi contemplado no orçamento de 2019. Os cargos agora, desse período da última votação, ainda eles não haviam sido projetados no orçamento, porque não contemplava naquela data. Mas eu acho que é bom a gente lembrar que ocorreram algumas compensações também na perda desses funcionários, né? Em relação aos servidores, que também vão receber alguns cargos, e também tem os funcionários que foram chamados de concurso, né? Os ADIs lá da educação, tem alguns oficiais executivos que foram chamados. Então, existe um estudo, né, que foi apresentado até quando da aprovação da lei, né, que quando mandou a lei aqui para
para a Câmara. Agora, de cabeça, eu não lembro, mas foi feito um estudo, mas no orçamento foi contemplado somente as pessoas que saíram em dezembro. Eu só fiquei com uma dúvida aqui, é uma coisa bem simples. Se você puder colocar esse quadro, Tá? do restos a pagar, só para me tirar uma dúvida, que é coisa bem primária, mas a gente tem que saber para poder explicar, né? Sim, lógico. Vai colocar aqui, já fala já. Você coloca para a gente aí. Oi? Eu pedi para aqui, para também. Só um segundinho, ela já está colocando para nós aqui. Não, tranquilo. Ok. Ok. Aí. Vamos lá, vamos pegar só um exemplo aqui. Quando eu digo que eu tenho uma inscrição de dívida no dia 31 de dezembro de 2018, vamos pegar ali 24 milhões, né, quadro de baixo. Se eu paguei 18, eu tenho ainda, vamos dizer, um saldo a pagar, né, um débito, vamos falar assim, de 6 milhões. Seria isso? Você está falando dos 24 milhões, 249? Poder Executivo. No segundo quadro, restos a pagar não processados. Tá, 24 milhões. 24 milhões. Eu pago 18, vamos fazer conta de padeiro aqui, 6 milhões. Eu cancelo 3 milhões, como que eu tenho um saldo de 8 milhões? Mas tem mais os 5 dos exercícios anteriores. Tem mais os 5, 616 exercícios anteriores. Não, tá. Então, porque é o seguinte, se eu tenho no exercício anterior, quando eu chego em dezembro, já não, essa é a dúvida, não deveria já estar diluído nos 24? Eu somo? Porque isso. A 29, deixa eu só é isso? Só confirmar aqui. 20, só 5, essa é a dúvida minha. Se soma ou se abate? Eu estou somando aqui já, só um segundinho, só para a gente. É que separa aqui, entendeu? Só vou ver se aqui. 29 menos 18, 659. Então, essa é a minha dúvida, porque assim, no exercício anterior eu exatamente, entendo que... Exatamente. Eu acabei no de fazer... dia 31 de dezembro de 2017 eu devia 5 milhões e 600. Arildo, acabei de fazer a continha aqui. É isso mesmo. É como eu te falei anteriormente. Você tem uma soma dos 5 milhões e 616 mais os 24 milhões, que você vai ter o montante, só novamente colocar aqui para vocês terem um montante, se quiserem anotar, né? Estou somando aqui 5, 616, 29. Tá certo. Essa 29, 866. E nisso, aí o que você pagou foi 18. Esse cancelado... Aí bate. Só de olhar ali já dá para ver. Aí. A minha dúvida era essa. Se os 5 milhões, eles entravam nos 24. Eu posso, pela sua colocação no próximo slide... Eu posso, como você percebeu nesses slides novos que você tem recebido, vocês têm sinal de igualdade somatório e subtração. Não sei o que vocês acharam sobre isso. É uma coisa que traz bastante didática para quem estiver de fora avaliando. Eu posso já incorporar isso aqui no próximo, a questão do maisinho lá em cima, né? Quem soma e quem é igual. Aí tem quem está fora assistindo, não só você daqui, particularmente conversando, possa entender melhor. Correto. Se não fica um saldo ali, depois só que eu tenho 8 milhões em caixa. Não, mas eu vou deixar... Na verdade, nós estamos falando de dívidas. Já vou deixar anotado aqui para colocar um sinal e facilitar ainda mais, principalmente o internauta e o telespectador, que se não fosse sua pergunta, talvez a indução aqui ficaria por isso mesmo e acharia entendido. Perfeito. Agradeço a colocação. Esse quadro foi remodelado, né, pelo STN. A intenção deles é demonstrar dívidas antigas. Então, esses 5 milhões são dívidas antigas. Ele está sinalizando que tem alguma coisa lá que precisa olhar. Por que está parado? Às vezes é processo, né, alguma coisa até que envolva Caixa Econômica, liberar verba e tal. Mas a sinalização é essa. Tem 5 milhões do ano passado, entrou tanto esse ano, ficou tanto. Né? O ano que vem vai ser a mesma coisa, sempre sinalizando que tem alguma coisa que a área de finanças vai ter que ver o que está acontecendo. Tá? Porque, a princípio, restos a pagar é dívida de curto prazo, 12 meses. O que alguém falou e faz sentido. Entrou no final do ano, tem que zerar.
Essa é a filosofia do resto pagar. Senão estaria lá na dívida ativa, que é a dívida de longo prazo. Certo? Se você precisar, Arildo, eu tenho um resuminho aqui dos valores que estão incluídos, que estão pendentes dos fornecedores. Aqui uma relação que condiz com esse montante que está exposto aqui. Isso, é porque tem, como o Turci exemplificou, existem processos que estão sendo reavaliados ainda, anteriores, né? Temos que deixar claro o que é do exercício que traz para o ano seguinte, para ficar evidente a quem pegar essas contas e o que estava anterior. Só que esses anteriores, normalmente, eles estão por fase processuais para identificar se o serviço foi prestado corretamente, como falou o Lucimar, pelos contratos, verificar se tudo está ocorrendo de fato. Então não tem como você só simplesmente ir pagando só porque o cara faturou ou diz que faturou. Tem que estar sendo feito se os serviços foram prestados, como o Turci exemplificou também. Mas eu tenho aqui detalhados, se precisarem, eu tenho uma cópia aqui. Ok? Valmir, Márcia, satisfeitos? Todos são satisfeitos, então fechamos a conta. Bem, mais uma vez, agradecer aqui a presença dos vereadores, de toda a equipe aí de finanças que estão aqui nos auxiliando. É muito importante a gente poder acompanhar esse trabalho que vocês fazem. Então, agradeço aqui ao Reinaldo Priante, mais uma vez a toda a equipe. E nesse momento, exatamente 16 horas e 36 minutos, nós encerramos a nossa audiência. Como eu disse, é uma audiência obrigatória pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A cada 4 meses, né, a equipe de finanças da Prefeitura vem aqui para falar diretamente com os vereadores e também com a população que nos acompanha. Então, nesse momento, encerro e agradeço mais uma vez a presença de todos.